Deus. Paz a todos, irmãos. Amém. Deus é bom, né? Pode ser o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3. 3. Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Verdade, a verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito necessário que vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que houver, e a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Até aqui. Ele disse: Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi vida, Senhor. Senhor, que ela venha falar conosco, Senhor. Quebra todo impedimento, todos os alegações, Pai. Usa a minha vida, Senhor. Poderosamente, Senhor. Não venha mais o Senhor através da minha vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui cheio da tua palavra, Senhor. Renovado e pronto a nascer para ti, Senhor. Reviver para ti todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. E aqui Jesus responde para Nicodemos como se fosse para nós hoje. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que nascer de novo. Não é uma afirmação teológica, é uma afirmação de Jesus para nós. Nicodemos foi ter com Jesus escondido. Ele saiu ali e marcou a noite. Provavelmente estava com um turbante ali enrolado na cabeça para não aparecer. Por quê? Porque ele era um grande líder, era um mestre, ele era um homem entendedor da palavra. E por ele ser um entendedor da palavra, ele sabia que Jesus era o Messias. Mas ele não deu passar por si, por quê? Porque ele pensou: o que vão pensar de mim? Ele fazia parte do sacerdote ali. E ele pensou na reputação dele. Ele não cedeu. E assim, são muitos crentes que têm vergonha de dizer que é crente, que têm vergonha de dizer que vai para a igreja, que serve a Deus. Assim como Nicodemos era um homem que entendia, que sabia que era Jesus, mas ele, na verdade, quando ele foi procurar Jesus, ele já era um crente, já estava crendo em quem Jesus era, mas era um crente secreto, um crente que andava escondida. E Jesus quer uma transformação de vida para nossas vidas, nascer de novo, morrer para o mundo, morrer para a vida espiritual. Aleluia. No versículo 7, Jesus diz:
não te maravilheis de ti, dito, necessário que vocês nascem de novo. O nascer de novo quer dizer, nós realmente passar pela transformação de vida, nós buscar ao Senhor, largar o velho e penetrar no novo, um novo de vida. Jesus ensina aqui para o homem que creu, mas ele não aceitou, quer dizer, ele não decidiu para o braço a torcer, porque quando ele foi procurar Jesus escondido, ele pensou na reputação dele. No versículo 6, Jesus também fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Isso quer dizer que um dia nossos pais se conheceram, nossa mãe, nosso pai, e ali eles tiveram uma relação, e dessa relação nasceu nós. Então nós nascemos na carne, nós somos a carne, nós temos uma identidade que nos mostra que nós somos pessoas terrestres, que nós mostra a identidade que identifica, sabe, todo o nosso homens terrestres, e Deus quer que nós nascemos no mundo espiritual, vivemos novo, porque nós, a maioria, não nasceu com esse evangelho, se converteu no meio do caminho. Somos pessoas que cada um tem uma trajetória, tinha um vício, e o que Deus quer dizer aqui? Que nós temos que viver o novo, deixar o velho para trás e viver o novo. O novo de Deus é maravilhoso. Aí a pessoa pensa assim: mas como eu vou largar tanta coisa para trás? É o viver do novo de Deus. No começo é uma batalha, mas depois é maravilhoso porque você passa a viver o novo de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele transforma as vidas. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 17. Aleluia. Jeremias 17. Jeremias 17, nós vamos ver no versículo 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Enganoso é o nosso coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo o riso, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Aqui o nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso. Nós temos às vezes uma aparência de bonitinho, de arrumadinho, de bonzinho, mas o coração produz amargura, inveja, maldade. Muitas das vezes desejamos mal para os outros. O nosso coração é perverso, o profeta está falando. E nós temos que nascer de novo. Nascer de novo é viver para Cristo, ter o prazer de estar fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus. Nascer de novo para Cristo. Deus é bom, mas o nosso coração é perverso. Nós precisamos mudar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso coração é enganoso. Vamos abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Marcos 7, nós vamos ler
sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem sai o mau pensamento, o adultério, as prostituições, o homicídio, os furtos, a avareza, a maldição, o engano, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Você vê como o nosso coração é maligno, enganoso. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos um coração depravado, um coração que pode nos levar ao caminho enganoso, ao caminho da maldade, ao caminho do pecado. Estamos vivendo uma época que tudo está fácil, tudo vem à sua mão, tudo vem à sua presença para te levar ao pecado. E cabe nós a dizer o não, cabe nós a entender que o nosso coração é maldoso e dizer o não, para poder viver o novo de Deus nas nossas vidas. Muitos dizem assim, mas irmão, eu mudei bastante, tenho mudado bastante, amém. Continue mudando, mas continue buscando, porque o nosso coração é mau, é enganoso e pode nos levar a pecar. Aleluia. Vamos abrir aí Isaías 64. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 64. Aleluia. Nós vamos ver o versículo 6. Isaías 64. Amém? Mas todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento que nos rebata. Então aqui o profeta Isaías nos considera como um trapo imundo. Vê como nós somos um trapo imundo. O que é um trapo imundo? Naquela época não se tinha somente, se tinha o tampax, e as mulheres cortavam um pedacinho de pano e colocavam lá. E quando ia tirar, não servia mais para nada, só para jogar fora. E o profeta considera nós como um trapo imundo, que nós somos como um trapo imundo da imundícia, que carrega o pecado, e o pecado é uma doença que contamina e que mata. Começa pequenininho e vai crescendo e nos leva à morte, à perdição. Por isso que nós temos que estar todos os dias, não porque estamos na igreja, buscando a Deus. Todo dia procura ser transformado, a ser mudado, porque o nosso Deus é maravilhoso. E o profeta Isaías também diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Nós somos sarados. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e Ele quer e tem mais para mim e para você. Vamos voltar lá no texto. Aleluia. João 3. Aleluia. Aqui Jesus fala com Nicodemos, esse homem que era o mestre da lei, era o conhecedor da palavra, mas ele se escondeu para ir falar com Jesus. Ele pensou na sua reputação, mas ele sabia que Jesus era o mestre, que Jesus era o nosso Salvador. Mas ele, de momento,
ele não aceitou. No versículo 10, o Senhor confirma isso. O Senhor fala: tu és mestre de Israel e não sabe disso? O Senhor Jesus sabia que ele sabia de tudo, mas ele não aceitava. Ele foi lá pelos sinais que Jesus estava fazendo, pelo que Jesus estava fazendo. E assim, tem muitos que procuram a Deus pelos sinais que ele está fazendo. Muitos pastores têm que sofrer uma transformação de vida. Muitos obreiros, muitos líderes têm que sofrer uma transformação de vida dentro da igreja. Para poder viver o novo de Deus. Estão na igreja, têm um cargo, mas ainda não estão vivendo o novo de Deus. Precisam viver o novo de Deus. Quando você está vivendo o novo de Deus, você vê sinais, você vê as coisas acontecendo, você ora e você vê Deus trabalhando, você pede e você vê Deus estudando, você pede uma coisa impossível e vê o impossível acontecer na sua vida. Por quê? Porque você decidiu se alinhar com Deus, viver o novo de Deus na sua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. E Deus que cada vez mais está nos ajudando, está nos preparando. E temos que estar passando uma imagem de um bonzinho, mas temos que cumprir isso na nossa vida. Todos os dias pedir para Deus se transformar, para Deus dar um coração novo, um coração reto perante ao Pai. Aleluia. Deus é bom. E Ele tem mais para mim e para você. Mas lá na frente, depois de tudo, Nicodemos resolveu assumir que Jesus era o Salvador, que Jesus veio para o seu povo. Mas ele decidiu fazer isso quando ele viu Jesus morrer pela cruz. Aí ele com José de Arimateia foram até Pilatos para pedir o corpo do Senhor e o sepultaram com dignidade. E ele reconheceu lá na frente que nós não sejamos assim como Nicodemos, que possamos aprender a cada dia a estar buscando ao Senhor enquanto a gente pode. Ele sabia. Ele foi por causa dos sinais que o Senhor fazia ali. Aqui no versículo 2 do nosso texto, a palavra do Senhor diz: Nicodemos, este foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabeis que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, o que ele estava afirmando? Que ele conhecia Jesus, que ele sabia que era Jesus, que se não fosse o Messias, não fazia aqueles sinais, que Deus estava com ele. Então, ele sabia, ele conhecia. No versículo 3 e o 7, o 3, Jesus fala: na verdade te digo, aquele que nascer de novo não pode ver, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o 7, não te maravilhes de ter te dito, mas é necessário vós nascer de novo. Aleluia. O que ele está aqui revelando para nós? Que nós precisamos viver esse novo que ele tem para mim e para você. Ele está falando que nós temos que nascer de novo para viver o novo de Deus e ser uma nova criatura. Quando a gente se batiza, a gente acha assim: mudou tudo. Agora eu sou de Jesus e vou fazer as coisas para Deus. Mas quando você vem de uma vida pecaminosa, você começa a fazer tudo de novo. E Deus não quer isso. Deus quer que nós verdadeiramente se convertam de verdade.
E lembra do sacrifício que Ele fez por nós. Isso é o nascer de novo, virar uma nova criatura, aleluia, ser transformado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vai ser fácil? No começo não, é uma batalha, as lutas vêm, as tentações vêm para se derrubar. E não fique pensando que o capeta não te atenta só com coisas materiais. Ele te joga certa de doença em você também. Mas quando você pega firme, você é curado, sarado e liberto de tudo isso. Por quê? Porque você decidiu caminhar com o Senhor. Aleluia. Ele é maravilhoso. E Ele cuida. Ainda deixou o nosso amigo Espírito Santo para cuidar de nós. Em Efésios capítulo 2, capítulo 2 de Efésios. Vamos abrir lá. Efésios, capítulo 2. Vamos ver. Depois de Gálatas. Glória a Deus, exaltado é o Senhor, aleluia. Gálatas, Efésios 2, versículo 1, diz assim: E vos edificou, estando vos mortos em ofensa e pecado. Quer dizer aqui que nós estávamos mortos e nós fomos alcançados pelo Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. E nós fomos libertos pelo Senhor. Quando Ele se entregou naquela cruz, mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor se entregou naquela cruz por mim e por você. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Voltando aqui no nosso texto. No versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Significa que nós temos que sujeitar o Senhor ao Senhor, declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas, declarar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e viver uma vida perante a Ele, buscando, se entregando todos os dias da nossa vida. Está dentro do reino, não é só ver, é estar dentro do reino com o Senhor. E quando nós estamos dentro do reino, nós andamos com o Senhor Jesus, nós somos amigos de Deus, nós temos comunhão com o nosso Deus. E quando nós temos comunhão com o nosso Deus, nós temos comunhão com nossos irmãos também. Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo. Aleluia. No versículo 5, Ele também fala aqui: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? A água que nos limpa, que nos purifica. Diz assim que do trono de Deus corre um rio de águas vivas. E essa água que nos purifica, essa água que nos liberta. Qual é essa água? A palavra de Deus. Essa é a água viva. Essa é a água que flui do trono de Deus, que nos liberta. Quando nós decidimos buscar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, essa palavra nos confronta, essa palavra fala conosco. Então nós estamos nascendo da água. E o nascer do Espírito é que, quando essa palavra testifica em nós, o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas.
E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. E a nossa vida começa a ser mudada. Nós temos uma nova vida aí, porque nós fomos transformados pela água e pelo Espírito. A água que é a palavra de Deus. E nós começamos, aí é o nosso nascer de novo, viver para Cristo, nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Vamos em Tiago, Evangelho de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Aí, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, vamos ler o 18. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Vendo? Quando nós penetramos na palavra, quando nós temos a palavra, essa palavra, junto com o Espírito Santo, nos faz uma nova criatura. Palavra da verdade, as Escrituras. E também Pedro, você vê como os nossos apóstolos, eles nos ensinam de toda a vida, em versículo, nos ensinando uma mudança, uma transformação de vida. Aqui em Pedro, 1 Pedro 1, nós vamos ver o 23. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. 1 Pedro 18. 23. Sendo de novas geradas, não de sementes corruptivas, mas de corruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, aqui nós somos nova criatura. Nós não viemos da semente da carne, mas da palavra de Deus, porque nós achamos a palavra e nos convertemos e gerou vida para nós. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. E aí nos gerou vida para nós. Deus é maravilhoso. E tem muito mais para mim e para você. A palavra de Deus é a água que limpa, que nos purifica. A palavra de Deus, junto com o poder do Espírito Santo, nos transforma, nos muda, nos molda. Ah, meu irmão, mas eu estou numa situação tão difícil que eu acho que não tenho esse Deus é muito impossível. Então, você conheceu esse Deus na minha vida, poder que transforma. Tem que buscar mais nele, entender mais a palavra de Deus e que essa palavra venha penetrando no nosso coração e que nós possamos lavado, purificado. Aleluia. Lá em Tito, meu evangelho de Tito, ei, Maria, eu te peguei mais. Tito. Aleluia. Glória a Deus. Tito, no capítulo 3, vamos ver o 4 e o 5. Aleluia, glória a Deus. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras
de justiça que houvesse feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Ele nos limpa, nos purifica e nos faz nova criatura. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Voltando aqui no nosso texto. No versículo 8. O vento sopra onde quer que ouves, e a sua voz. O vento sopra onde quer que ouve a sua voz. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo de Deus produz em nós arrependimento. Quando essa palavra testifica no nosso coração, o Espírito Santo traz para nós aquilo que de errado que nós fazemos, que desobedece a Deus, que pecamos contra Deus, aquilo que nós já fizemos, que precisamos arrepender, que precisamos deixar para trás para que possamos viver o novo e gerar em nós uma vida espiritual, o nascer de novo, o viver o novo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele age dando para quem Ele quer, Ele vai onde Ele quiser, o Espírito Santo, e Ele se agrada daqueles que buscam a Deus, que está alinhado com Deus, e Ele mora em mim e mora em você. Cabe a nós não entristecer, não envergonhar Ele e andar para viver o novo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, junto com a palavra, ele gera em nós vida eterna para sempre. Ele é o nosso ajudador em todos os momentos. Todos nós nesse mundo temos aflição. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E quando nós estamos firmados no Senhor, nós passamos pela tribulação, pelas provas, mas nós vencemos. Nós vencemos porque nós somos filhos e filhas do Criador, do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus do impossível. Aquilo que é impossível, que é impossível para nós, mas Ele não é nada. E Ele age do jeito que Ele quer. Ele dá a quem Ele quiser. Basta nós crer, basta nós decidir largar o velho e viver o novo na nossa vida. Aleluia. Ele é bom. E Jesus, irmãos, Ele subiu naquela cruz por mim e por você. Nós não somos merecedores, mas Ele subiu a cruz, pagou um alto preço por mim e por você. Temos que reconhecer sempre que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso soberano, que sem Ele nós não fazemos nada, que sem Ele nós não somos nada. Esse sopro que nós temos aqui é Ele que nos dá. A saúde que nós temos é Ele que nos dá. Caímos doentes, caímos, mas se nós apegamos ao Senhor, Ele nos restaura, Ele nos coloca de pé, Ele faz o impossível para contrariar o sábio. Aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz, um Deus que cura. E nós não precisamos esperar passar por uma prova e à beira da calamidade para reconhecer esse Senhor.
para servir Senhor de coração, morrer por mundo e viver para Deus. Não precisamos fazer isso, porque Ele nos dá a graça de estarmos aqui de pé, de poder ir trabalhar, ir e voltar. Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta, Ele que tira, Ele que dá. Temos que reconhecer, não esperar chegar uma prova. Meu irmão, você está falando, vai passar por prova, porque Deus falou. Não vamos ser ter cristão, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluia. E muitas vezes espera chegar. Estamos na igreja, mas a palavra morrer no mundo e viver para Deus é difícil de fazer. Mas quando você decide, você vai com velho e velho novo. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu me drogava, eu me drogo mais. Se eu prostituo, eu me prostituo mais. Eu vou viver o novo de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim, quer de você. Não esperar chegar à eternidade. Eu reconheci isso num momento difícil, mas eu poderia ter reconhecido isso antes. Quando eu estava ali internado no hospital, eu estava internado ali no hospital e eu estava acabado, de fralda, fazendo tudo na fralda, não andava, não falava, só levava aquele zumbi, deitado na cama desse lado, olhando para o teto, que eu podia deitar desse outro lado, porque nem me deixou desse outro lado, porque estava tudo quebrado, o braço quebrado, a costela toda quebrada, cima a baixo. E eu estou ali deitado. E um dia a casa dele falou assim: não, você está muito deitado, você vai ter que descer dessa cama. A gente ficou do lado da cama, ela me descia, eu ficava sentado um pouquinho, depois subia de novo. E um dia chegou uma mulher numa cadeira de roda, assim. Aí deixou aquela cadeira lá. Aí ela falou: vamos andar um pouquinho para você aprender a andar de novo? Ok. E eu empurrar a cabeça, o braço quebrado, tipo aí segurando o braço. Aí ela falou: não, você não consegue ficar de pé. Não, você vai lá, pega com essa mão, eu vou empurrar esse seguro na cadeira, tá? Com as minhas duas mãos, eu vou te empurrando você e a cadeira. E assim nós fizemos. Aí eu dava aquela voz de para mim, e eu já cansado, tinha caído, sentado de novo. E foi aumentando as passadas, foi aumentando. Aí ela falou: agora você já dá para andar no corredor, que era maior, né? Se você cansar, eu te coloco na cadeira e te leva de volta. E nós foi da volta desse corredor. Cara, incrível. O pessoal que as enfermeiras cuidavam de mim, as outras que conheciam a história, vibrava atrás de nós: é isso aí, começa a andar, você vai sair daqui correndo, não sei o quê. E eu voltei com ela, ela me sentou lá na poltrona de novo. E eu olhei para aquilo tudo e lembrei que eu não falava, eu não me mexia, mas a minha mente estava boa. Tudo que a pessoa falava eu sabia, estava na minha mente. E ela fez uma pergunta para o médico lá, e o médico falou para ela assim: eu deitado aqui do lado. Aí eu posso ver se eu não estava sem entendendo nada, né? Ele falou para ela assim: está se preparando, é isso aí que você vai fazer em casa, vai ficar numa cama cheia de sequelas, você vai ter que fazer tudo isso aí com ele. E eu disse: aprendi em nome de Jesus, começar a melhorar o salário que você está indo. Então eu lembrei de tudo isso na hora que eu estava sentado ali. E eu pensei comigo assim: eu não sou mais desse mundo, eu já morri desse mundo. Agora eu quero viver o novo, eu quero viver para Cristo, eu quero ter uma vida voltada para Cristo, viver para alguém, eu vou fazer tudo para alguém. Eu não posso andar agora para ser comigo, mas já vou andar e você correndo. E eu o que vou fazer? Eu vou buscar o novo de Deus, eu vou viver para Cristo. Eu pensei comigo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa chegar nessa extremidade para reconhecer que precisa morrer e viver o novo de Deus, porque até aquele que o sustentou, até aquele que nos colocou de pé, e Ele quer que nós vivemos o melhor dele nessa terra. Mas eu quero conseguir nem alcançar a coroa da salvação. Amém? Vamos alcançar a coroa da salvação. Mas quando você andar alinhado com o Senhor Jesus, você passa a viver o novo dele aqui na terra. E não é só em saúde,
não é só aí, é tudo. Você vê o novo Deus em tudo. Você começa a pensar em uma coisa e você vê Deus te dando. E muitas das vezes a gente é desobediente, não tem paciência de esperar. Mas Deus te dá. Deus te dá. Deus é bom. E trabalha ao favor daqueles que o servem, daqueles que o amam. E Ele quer que nós vivemos o novo. Eu coloquei aqui o título dessa ministração, o nascer de novo. Porque muitas das vezes a gente passou por tantas coisas nessa vida. Quando eu entrei aqui na igreja, eu era muito tímido, mal abria a boca, eu estava bem distante do mal, estava sentado ali. Acabava o culto, embora. Ficava quietinho, mal abria a boca. E você viu hoje eu estou falando aqui em cima. Você é Deus trabalhando nas nossas vidas. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Muitas das vezes, quando você está com Deus, você toma decisões que as pessoas falam assim, cara, eu não dou na cabeça. Não é não. É porque você anda com Deus, Deus te dá estratégia. Que parece que não vai acontecer, que parece que não vai funcionar. Mas na direção de Deus funciona. O que é impossível vira possível. Deus é assim. Você viu o testemunho da mulher do irmão aqui? Como Deus é maravilhoso. Ele pega ela de um lugar, faz com que ela encontre ele, e ele está passando por uma transformação de vida, e os dois se juntam. E quando os dois se juntam, viram uma morada. Fica firmado na rocha. É isso que Deus faz com todo mundo. O médico falou para mim não, falou para ela, que eu estava com um inútil lá, ele falava, ele se enganou, né? Eu estou aqui falando, para Deus nada é impossível. Fala que este caixa de sequela não tem nenhuma sequela. Eu estou querendo fazer essa cirurgia porque ele falou que ficou perigoso que você falou comigo. Então, isso é tudo que Deus quer nas nossas vidas. Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida pautada nas coisas do Rei. Não é que você vai parar a sua vida para estar no Rei. Não. Você vai fazer a sua vida com o Rei. Os dois juntos. Os dois juntos. É você indo e Deus te ajudando. Você fazendo e Deus te prosperando. É isso que Deus faz. Esse é o levantar de Deus. Deus não quer ninguém mendigando pão. Deus quer todos fortalecidos e sendo abençoados com seu cesto farto. Aleluia. Deus é bom o tempo todo e Ele quer o melhor para nós. Se você é uma pessoa ruim de casa com seu pai e você pedir, seu pai vai ajudar? Não, porque senão você não vai saber administrar, vai conversar com besteira. Mas se você é um filho bom, o pai vai até te dar um não. Não, agora eu não posso, eu te não vou te dar. Mas Ele vai fazer de tudo para te dar, para ver você feliz. É assim com o nosso Deus. O nosso Deus é assim. Temos que nascer de novo para viver o novo nas nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. E nós vamos fechar aqui lendo o versículo. Ô barulho, eu te peguei. Outra vez eu não consigo pensar. Vamos em Gálatas 2. Gálatas 2. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de toda bondade, de toda misericórdia. Ele nos dá graça de estarmos aqui de pé, exaltando e glorificando o nome dele. Ele é um Deus bom o tempo todo. Gálatas 2:20.
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o nosso Deus. Ele nos amou primeiro e se entregou por mim e por você. Então nós temos que viver o novo de Deus. Viver na carne, que ele diz esse versículo, mas viver na fé, viver para Deus, construir uma vida para o reino de Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.